Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós vamos passar um tempinho refletindo com base nesse versículo, apesar que nós vamos aí entrar em outros versículos. Estaremos partindo então refletindo por que Deus quer que a minha vida seja cheia do Espírito Santo. Qual é o propósito de Deus em querer que eu seja cheio do Espírito Santo? E eu queria até ousar já fazer uma pergunta para você começar a pensar. Será que um crente pode partir dessa vida sem ser cheio do Espírito Santo? Um salvo? Uma outra pergunta que alguns irmãos já tiveram oportunidade já de ouvir sua resposta: o crente cheio do Espírito Santo, ele peca? Nós vamos trabalhar por esse caminho, porque Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O grande propósito de Deus é ter salvado você, é encher você do Espírito Santo, encher você da presença dele. 5,18, a igreja lê, vamos lá, 1, 2 e 3. Não se embriagueis com vinho, no qual há castigo santo, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Queridos, antes de entrar no texto, permita-me recordar algumas coisas. Recordar que o Senhor Jesus, Ele fez menção aos discípulos de uma promessa que Deus havia declarado aos profetas. Deus tinha pronunciado através de profetas que derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. O profeta Joel foi um dos profetas que proferiu acerca do derramado do Espírito de Deus sobre toda a carne. Jesus, depois que ressuscitou, teve um encontro com os discípulos e disse: olha, vão para Jerusalém, fiquem lá, permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos. Os discípulos assim fizeram. Atos capítulo 2 mostra o cumprimento da promessa. O momento em que a igreja está reunida em um momento festivo, em um momento de celebração, e o Espírito Santo é derramado sobre a vida daqueles que ali estão, perseverando na busca da promessa do Senhor. Dali em diante, nós encontramos agora uma igreja destemida, uma igreja que experimenta uma nova dimensão, uma dimensão de ousadia, de desprendimento, de amor por Cristo, de desejo intenso de viver uma vida simples, uma vida pura. Uma igreja que agora tem um desejo de sair por cada canto, por cada lugar, falando do amor de Cristo, falando do Evangelho de Cristo. E essa chama, essa unção, ela permaneceu durante alguns séculos acesa. Os discípulos conseguiram transmitir para a geração posterior, a geração que veio após eles, recebeu também essa unção, esse calor, esse desejo de viver uma vida simples, de abrir mão de todos os deleites terrenos para viver as maravilhas do céu. E nós temos no primeiro século alguns mártires. Os discípulos, a maior parte dos discípulos tiveram um final com um mártir. Foi alguém que entregou sua vida por conta do ardor, da alegria e da ousadia que tinha de viver Cristo e falar de Cristo. E no primeiro século nós temos aí Inácio de Antioquia, nós temos Policarpo da igreja em Esmirna, homens que entregaram sua vida, que foram mártires, sua vida ficaram marcadas. Homens que viveram uma vida simples, homens que amaram a Cristo, e homens que a sua sede, o seu alimento era falar de Cristo, cuidar daqueles que Cristo estava entregando em suas mãos. Algo parecido é
relatado por diversas vezes na história da igreja. Por diversos momentos na história da igreja, Deus visitou a igreja trazendo avivamentos espirituais, levando novamente os crentes a se desprenderem do pecado, a viverem uma vida simples, a viverem uma vida voltada para o reino, a terem desejo de anunciar o Evangelho nos lugares mais difíceis. Isso é o que conta as histórias dos avivamentos. Com base nesse breve relato e à luz agora do texto que nós escolhemos para nossas meditações, eu quero afirmar que a vida cheia do Espírito Santo é o ideal de Deus para todos os crentes em todas as épocas. Você pode repetir comigo? A vida cheia do Espírito Santo é o ideal de Deus para os crentes em toda a época. Qualquer cultura, irmãos, Deus tem como ideal para a vida de sua igreja que ela seja cheia do Espírito Santo. A pergunta não é se Deus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, porque nós vamos meditar e veremos que Deus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo. A pergunta é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer viver a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida? Nós temos a presença do Espírito Santo e vivemos em alguns momentos essa dimensão de plenitude. E como é bom viver esse momento de plenitude. Quando vivemos esse momento de plenitude, nós não queremos sair do lugar onde nós estamos. Quando vivemos um momento de adoração e sentimos a presença de Deus, quando vivemos um momento de intimidade, quando nós crescemos em oração, quando crescemos no estudo das Sagradas Escrituras e percebemos ali a presença de Deus, fazemos como Fernanda Brum, aquele que pisou no Santo do Santo em outro lugar, não sabe viver. Mas, queridos, vez lá e vez cá, nós estamos perdendo todo esse brilho, todo esse calor, todo esse fervor, porque estamos voltando nossos olhares para outras coisas que não podem saciar a nossa sede, coisas que não podem saciar a nossa fome, porque a nossa sede, a nossa fome espiritual é a sede, a fome de Deus. A nossa alma, todos os momentos, está clamando pela presença de Deus, e nós só podemos ter uma vida cheia do Espírito se nós nos apartarmos do pecado e se nós nos comprometermos com as verdades de Deus. Não há vida cheia do Espírito se não houver o compromisso, o apartamento das iniquidades e um retorno fiel àquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. Paulo ele se utiliza aqui de algo bem comum, algo bem próximo da realidade ali da cultura de Éfeso. Paulo chama a atenção acerca de algo que todos que escutassem a sua mensagem iriam lembrar do que ele estava falando, iria ter uma noção do que ele estava falando, porque não era incomum ver homens embriagados nas ruas da cidade de Éfeso, uma cidade politeísta, uma cidade que adorava vários deuses, uma cidade que tinha templos dedicados aos mais diversos deuses, e alguns desses cultos envolviam bebedices, como era aí a adoração ao deus Dionísio. O culto a Dionísio era um momento de adoração em que os adeptos se embriagavam, e eles se embriagavam para poder sentir a alegria, se embriagavam para sentir a pseudo-felicidade, porque não era a verdadeira felicidade que eles estavam sentindo, era alegria forjada por conta da bebida, mas que no outro dia traziam para eles um peso tremendo, tanto no que diz respeito à questão do seu corpo debilitado, como também de sua moral, que era abatida por conta dos comportamentos que eles tinham e que muitas vezes não se davam de conta. Muitos deles acabavam sendo envolvidos em discórdias, em inimizades, e quando as pessoas vinham lembrar da história do que aconteceu, muitos não se davam de conta do que tinham feito. Parece algo não comum da realidade do que nós ouvimos nos dias atuais em relação àqueles que se embriagam. Ouvimos acerca dos homens que se embriagam e
percebemos que dentro da atualidade também há homens que, na sua embriaguez, cometem loucuras. Homens que a família diz: fulano, quando não bebe, é uma ótima pessoa, mas quando bebe, se torna outra pessoa, se transforma em outra pessoa. Essa era a realidade natural, comum dos Éfesos, porque eles queriam viver a experiência dos cultos, e nessa experiência dos cultos eles queriam viver também um êxtase do culto, e o êxtase do culto a Dionísio era embriagar-se. A fala de Paulo estava aqui sendo proposital àqueles irmãos, porque Paulo não está falando à cidade de Éfeso, Paulo está falando a pessoas que vieram da cidade de Éfeso, Paulo está falando a pessoas que se converteram ao Evangelho, e nós vamos perceber isso, porque nós vamos tratar um pouquinho, ver os textos anteriores, e vamos perceber que Paulo está no caminho crescente, mostrando a eles que eles foram libertos pelo Senhor Jesus, e agora eles deveriam conduzir sua vida em santidade, eles deveriam viver agora como filhos da luz, não poderiam mais viver como eles viveram anteriormente, porque se Cristo de fato entrou no coração deles, eles eram nova criatura, e se algum deles estavam vivendo o cristianismo, mas não estavam vivendo a transformação do cristianismo, Cristo ainda não havia entrado no coração deles. Todo e qualquer modo de vida religioso que menospreze a vida no Espírito, essa vida, esse comportamento é um comportamento meramente religioso. Se nós, aqui cristãos, vivemos uma vida sem a ação do Espírito Santo, nós somos como mais uma religião no mundo. Nós não temos diferença das religiões que nós encontramos e ouvimos. A grande diferença entre nós e as diversas religiões é porque o Espírito Santo habita em nossas vidas, e é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos fortalece quando nós estamos abatidos. Ele é o Consolador. Paulo, quando está trazendo aqui, ele está trazendo uma mensagem proposital. Ele queria que aqueles irmãos entendessem, e que aqueles irmãos estivessem sempre recordando. Paulo era um expositor por excelência. Ele era tão hábil na oratória, na apresentação de mensagens, como foi o Senhor Jesus. Paulo se utilizava de coisas da cultura, porque as pessoas estavam ali todos os dias transitando, olhando, e elas sempre iam lembrar: olha, está lembrado do que Paulo falou? Quando eles viam uma pessoa embriagada, ele lembrava: está lembrado do que Paulo disse? Não vos embriagueis com vinho, e que há absolução, mas enchei-vos do Espírito. Primeira coisa que Paulo estava querendo transmitir para aqueles irmãos era o contraste entre os falsos deuses e o verdadeiro Deus. Essa é a primeira coisa que Paulo está querendo transmitir para aqueles irmãos, entre as falsas religiões e o Evangelho de Cristo. Enquanto as práticas pagãs era algo forjado, as pessoas tinham que beber, era algo escravizante, tinham que se envolver no alcoolismo para que a alegria viesse a ser presente em sua vida, era uma troca, tinham que se embriagar para viver aquele momento de euforia, para viver aquele momento de alegria. O Evangelho convidava essas pessoas a viverem uma vida sincera, uma vida pura, uma vida plena, e uma vida com perene alegria, com alegria perpétua, porque a alegria do Evangelho não dependia de uma bebida, a alegria do Evangelho dependia de estar fazendo a vontade de Deus. Enquanto mais eles estivessem envolvidos com a vontade de Deus, mais alegria eles sentiriam no coração. Enquanto menos envolvidos com as coisas de Deus, mais vazio eles se sentiriam. E parece que não é algo diferente do que nós sentimos hoje. Enquanto mais envolvidos nós estamos com a nossa vida espiritual, mais alegria espiritual nós encontramos, mais motivações nós encontramos para servir o Senhor. Enquanto mais distante de Deus, mais vazio nós nos sentimos. A segunda lição, a segunda reflexão que Paulo estava querendo trazer na mente daqueles irmãos era o contraste entre os resultados da embriaguez com a vida dominada pelo Espírito Santo. Enquanto os falsos deuses levavam seus adeptos à insensatez,
há contendas, há vergonhas. Embriaguez, naquele momento, levava pessoas a se envolverem com o alcoolismo, porque elas iam para o culto, terminavam se adaptando à bebida e entravam no alcoolismo, entravam no vício. Algumas dessas pessoas viviam uma vida desenfreada. Parece que a gente começa a ver um filme de pessoas que acordam bem cedo para ir para a barraca e você vê altas horas da noite e ele ainda está lá na barraca. As pessoas começam a viver de forma desenfreada, a sua vida começa a se desgraçar, eles começam a entrar num estado de perdição. E essa é a realidade do contraste entre a embriaguez causada pelo vinho e o domínio do Espírito, porque o verdadeiro Deus, ele concedia aos seus sabedoria, o verdadeiro Deus concedia aos seus harmonia, práticas honrosas na sua caminhada, uma vida equilibrada e retidão nas suas obras. Mais uma vez, enquanto as práticas pagãs levavam as pessoas a se embriagar, o Evangelho convida a eles terem uma vida plena de alegria sob o domínio do Espírito. Enquanto as pessoas eram conduzidas pela embriaguez, a vergonha, a exposição oral, o Evangelho estava restaurando as pessoas, trazendo para as pessoas uma identidade próxima daquilo que Cristo deu. Aquele que era, Paulo vai até falar no capítulo 4, aquele que roubava, não roube mais, aquele que fazia coisas erradas, não pratique mais. Nós vamos ver isso nos próximos encontros. Devemos considerar, queridos, um aspecto também aqui presente no texto, um aspecto espiritual. E que aspecto espiritual, pastor? Há coisas que além da bebida parecem arrancar a lucidez das pessoas. Há coisas que além da bebida parecem tirar a capacidade de reflexão das pessoas. Entre elas, o orgulho, a ganância, a inveja, a cobiça, a avareza. Portanto, assim como aqueles irmãos deveriam evitar, eu estou contextualizando o que eu estou falando aqui com o que Paulo está falando nos capítulos anteriores. Paulo está falando sobre esse deixar a vida velha. Assim como eles deveriam evitar o vinho, eles deveriam evitar todo tipo de comportamento que viesse dominá-los, porque eles não eram mais escravos para viverem de tal modo. A Bíblia ela nos vai mostrar, vai revelar exemplos acerca da conduta de pessoas que viveram com esse tipo de comportamentos e outros. Por exemplo, orgulho. A gente vai lembrar de Nabucodonosor. O orgulho cegou-lhe a visão e fez com que ele começasse a pensar ele como sendo a razão de todas essas coisas. A ganância nós vamos lembrar aqui dos filhos de Eli. 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 vai falar dos filhos de Eli. Jovens se tornaram gananciosos, cobiçosos, envolvidos, enlaçados pela vaidade. Eles deixaram de lado o temor de Deus. A inveja é uma outra coisa que embriaga as pessoas, que tiram a capacidade de pensar. Raquel, no Êxodo, capítulo 30, versículo 1, vai falar do comportamento de inveja de Raquel para com a sua irmã, porque sua irmã estava gerando filho e ela não estava. E nós teríamos aqui muitos outros exemplos para dar. Em relação à cobiça, Acã, o pecado de Acã que está lá em Juízes, quando o povo vai para conquistar a terra de Jericó, Deus diz: olha, não pegue nada, os objetos de lá são malditos, e ele pega objetos e leva para sua casa. A cobiça, a avareza, nós temos o comportamento e a conduta de Ananias e Safira. Todos esses comportamentos, irmãos, eles são semelhantes à embriaguez, tiram a visão. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Todas essas coisas, irmãos, elas contrapõem uma vida dominada pelo Espírito de Deus. Gálatas 5,16 vai dizer isso: andem no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne.
Paulo mostra que a única forma que os crentes deveriam ter, falando agora para os Gálatas, de não andar segundo o modo dos gentios, andar na carne, era andar no Espírito. Nós vamos ver lá na frente que é andar no Espírito. Mas Gálatas 5, do 19 ao 21, Paulo vai falar sobre as obras da carne. Ele diz: as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. O adultério acontece por meio de quê? Nós falamos aqui: a cobiça, a inveja, cega a visão, embriaga as pessoas. A pessoa que está caminhando para o caminho do adultério, ela não vê a destruição moral e espiritual que ela está se metendo. E muitas pessoas, elas só vão se dar de conta quando seus pecados forem expostos, quando elas forem expostas ao público, quando a sua moral for abatida, porque elas se tornam insensíveis e as suas atitudes cada vez mais insensatas, e algumas terminam perdendo sua vida por conta dessa loucura. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. Vimos aqui inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões. Será que não é isso que a bebida gera quando as pessoas começam na maior alegria, no maior festejo, e daqui a pouco elas estão batendo uma na outra, daqui a pouco elas estão esculhambando uma outra, daqui a pouco elas estão se estranhando? Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, a falta do controle, a falta de freio, e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Um homem dominado pelo Espírito de Deus, ele não vai viver as práticas deliberadas desses comportamentos, porque o fruto do Espírito, Paulo vai dizer qual é o fruto do Espírito. Portanto, podemos, dentro da realidade de religião, se pode imitar muita coisa, só não pode se imitar uma vida moldada, transformada pelo Espírito de Deus. Na continuidade do verso, meus irmãos, a declaração de Paulo, primeiro ele diz: não vos embriagueis com vinho. Paulo está chamando a atenção dos irmãos para eles não seguirem aquele comportamento. Paulo está fazendo um contraste entre a realidade da vida dominada pelo Espírito e a vida dominada pelo álcool. Agora, na continuidade do verso, a declaração é: enchei-vos do Espírito Santo. E aí, a primeira coisa que eu quero pensar aqui é essa questão enchei-vos. Na gramática, na linguagem original, no grego, aqui, esse enchei-vos, ele tanto é uma ordem, como ele também está um presente contínuo. Então, a primeira coisa é que não é uma opção para o crente ser cheio do Espírito Santo. É algo que é esperado para aquele que teve um encontro com o Senhor. É uma necessidade inerente do Evangelho. Aqueles que se renderam a Cristo, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não há como pensarmos em uma pessoa que nasceu de novo e ela está, ao invés de estar buscando viver uma vida sob o domínio e o governo do Espírito de Deus, está uma vida desenfreada da carne. E uma outra questão, que isso aqui é a necessidade de uma continuidade. Aqui o verbo está relacionado a um presente contínuo. Eu não me encho do Espírito Santo apenas uma vez na minha vida. Todos os dias é dia de encher-me do Espírito Santo. Eu me encho do Espírito Santo quando primeiro eu esvazio de mim. Eu vou falar isso nos encontros que vem mais adiante. Eu me encho do Espírito Santo quando vivo uma vida de temor a Deus, quando atento para os recados de Deus, para as placas de advertência de Deus. Eu me encho do Espírito Santo quando eu vivo uma vida de oração. Eu me encho do Espírito Santo quando eu me encho da palavra de Cristo.
Outro aspecto que eu queria aqui enfocar é quando ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, isso é o que nós temos aprendido. E a confissão de fé batista, eu tenho falado agora, eu tenho aproveitado alguns cultos para estar trazendo a declaração de fé que a nossa igreja abraça. Os domingos que eu tenho pregado aqui, eu tenho utilizado a confissão de fé. A confissão de fé batista de 1689, no terceiro parágrafo do segundo capítulo, que fala sobre a Trindade, na parte final vai dizer: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente, todos infinitos e sem princípio de existência, portanto um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares, relativas e relações pessoais. O que é ser cheio do Espírito Santo? Porque já vimos aqui Paulo dizendo: não se embriague do vinho, encha-se do Espírito Santo. Vimos aqui que esse encher é algo que é uma ordem de Deus para a minha vida, e vimos aqui que é uma ordem contínua. Todo dia eu preciso me encher do Espírito de Deus. Vimos aqui que o Espírito que está sendo falado aqui é o Espírito de Deus. A partir aqui da confissão de fé, nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus, coigual, coeterno, a mesma essência. O que é ser cheio do Espírito Santo? E aí é onde eu quero ficar. Já vai encerrar por aqui, mas eu quero trabalhar o que é ser cheio do Espírito Santo. Acabamos de considerar que o Espírito Santo é Deus. Isso aqui é algo que precisa estar sempre na nossa mente. O Espírito Santo é Deus. Então, se encher do Espírito Santo é se encher de... Primeira coisa que nós vamos ter aqui é a realidade de que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Eu não estou me enchendo de outra coisa senão me enchendo de Deus. O segundo é em relação à questão do nome que é dado ao Espírito Santo. Espírito Santo. Santo aqui é um adjetivo, é o que qualifica o Espírito que pertence a Deus, o Espírito Santo. Quando vamos olhar para a Sagrada Escritura, nós vamos perceber que esse não é o único nome a qual qualifica o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo é chamado em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios 3,16, como o Espírito de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele é chamado como o Espírito de Cristo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o Espírito Eterno. Em João capítulo 16, versículo 13, o Espírito da Verdade. Em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 29, o Espírito de Graça. Se você não está pegando a nota do que eu estou proclamando aqui, não se preocupe, eu tenho em PDF, você pode pedir, depois eu entrego para você, através aí, de qualquer canal que você tiver para que eu possa entregar. O Espírito de Vida, Romanos 8, versículo 2. O Espírito de Glória, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Espírito de Sabedoria e Revelação, Efésios capítulo 1, versículo 17. Consolador, João capítulo 14, versículo 26. O Espírito da Promessa, Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5. O Espírito de Santidade, Romanos capítulo 1, versículo 4. O Espírito de Fé, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. E o Espírito de Adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15. Foi muita fala aqui, mas não se preocupe, o irmão que quiser, depois eu entrego aí as notificações para que você possa conferir. O que eu quero pensar aqui com você é que o termo que é aplicado ao Espírito do Senhor é Espírito Santo, que descreve aqui, irmãos, a total pureza, a total retidão e santidade do Espírito Santo. Nós estamos caminhando aqui para
responder para você o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós já vimos aqui que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Agora estamos vendo que quando falamos cheio do Espírito Santo, santo é o que qualifica. Ele é o Espírito Santidade. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos, que Deus ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Paulo escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, ele vai dizer: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. A pergunta que você vai levar para casa é: nós estamos aqui pretendendo responder o que é ser cheio do Espírito Santo. Já vimos que o Espírito Santo é coigual, coeterno, a mesma essência, indivisível. Ele é Deus. Estamos vendo agora que Ele é santo no sentido absoluto. Agora a pergunta que você vai levar é: de que modo um ser santo a tal modo que habita, como Paulo está dizendo aqui, na luz inacessível, e que João vai dizer, nele não há nenhuma trevas. Como, queridos? De que modo um ser santo de tal modo poderia se fazer presente e encher pessoas como nós? Como o Espírito Santo pode encher pessoas como eu, como você? Se ele é santo, 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 conforme diz lá o texto de Isaías, os anjos olham e dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, superlativo de Deus. Como ele pode habitar em uma pessoa como eu e você? Porque nós estamos falando aqui de ser cheio do Espírito Santo. Paulo está dizendo: se encha do Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai encher um homem como eu, uma mulher como você, uma pessoa como nós? Isso vai ser um dos próximos capítulos, onde nós vamos estar aí seguindo. Por que Deus quer encher a sua igreja? Por que Deus quer encher a tua vida? Por que Deus quer encher nossas vidas? Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Nosso propósito nesses cultos é até as 8h30, de uma forma mais resumida. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse encontro essa noite. Obrigado por essa palavra que vem falar ao nosso coração sobre a necessidade que nós temos de nos encher de Ti, de nos encher do Teu amor, de nos encher da Tua graça. Senhor, ajuda-nos a compreender, e a não só compreender, a olhar onde nós estamos errando, a olhar quais são os bloqueios em nossas vidas, quais são os impedimentos na nossa caminhada, que tem impedido que nós venhamos viver uma vida, ó Deus, triunfante, uma vida cheia da Tua graça. Ajuda-nos, que a cada encontro sejam encontros revigoradores, que o Senhor traga força e alegria à Tua igreja, enquanto estamos ouvindo a Tua palavra. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.